Ele é a personificação do mal. O Satanás é a fonte da tortura, da morte e da destruição. Ele é o governador do inferno. Ele ficou arrogante e perdeu a sua posição celestial. Ele foi expulso dos céus e caiu. Satanás comanda um exército de demônios unidos em uma busca de vingança para destruir a humanidade. Ele é chamado de Satanás, Lúcifer, de diabo. E seu nome evoca imagens horríveis de um demônio com chifres, tendo como único objetivo corromper e destruir a humanidade. Satanás é retratado como o inimigo de Deus, que tenta destruir as pessoas boas para fazer com que elas se tornem ruins, impedindo-as de serem salvas e de irem para o céu, de modo que possam ir para o inferno, onde ele está no comando. Megido, Israel. Localizada a 18 quilômetros de Nazaré, essa antiga cidade é mencionada inúmeras vezes na Bíblia. Mais notavelmente no livro profético do Apocalipse. De acordo com os textos religiosos, foi fora dessa cidade, nas chamadas planícies de Megido, onde o poder do Deus Onipotente vai travar uma batalha final contra Satanás e as forças malignas. O livro do Apocalipse é sem dúvida um dos livros mais complexos da Bíblia. E ele pertence a uma compilação à parte, que é chamado de Apocalíptico. É um livro que entrevê o futuro. Ali há uma batalha que será travada em um vale em Israel, que se chama Megido, ou Har Megido. Portanto, Armagedon conforme o termo. O próprio Satanás reunirá os exércitos do mundo em Megido para lutar contra Jesus Cristo. Satanás assume uma aparência mais física. Usa diversas tecnologias para escravizar cada vez mais a humanidade. E, por fim, ele se transforma basicamente em uma força geopolítica, essencialmente um ditador do mundo todo. O livro do Apocalipse descreve ainda que essa batalha será travada no céu e na terra. Os anjos vão descer do céu. Os demônios vão se espalhar por toda a terra para fazer uma destruição com espadas de fogo. E o Deus Todo-Poderoso vai fazer cair a devastação sobre a terra. O livro do Apocalipse é um documento bem assustador se o estudarmos e ficarmos pensando que essas coisas podem acontecer. Quero dizer, se você olhar para o que acontece no livro, temos cataclismos na terra, temos terremotos, chuva de fogos sobre a terra, anjos batalhando no céu. E depois, repetidamente, temos Satanás voltando. Mas será que essa profecia bíblica não é uma previsão do final do mundo de cataclismo e de guerra? Haverá uma interpretação ainda mais profunda? O livro do Apocalipse nos fornece algumas das mais claras representações do que muitos modernos chamariam de atividade extraterrestre. Pense nisso. Temos seres sobrenaturais que voam através do cosmos, tocando trombetas, lançando fogo sobre a Terra. Temos um grande conflito entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Há um dualismo cósmico acontecendo, que envolve no final a reafirmação da autoridade divina sobre aqueles anjos rebeldes que tinham se perdido há muito tempo. Combate extraterrestre? Será que o livro bíblico do Apocalipse realmente pode estar se referindo a uma guerra galáctica? Uma aposta sobre o destino final da humanidade? Se sim, quem ou o que é Satanás? Ele é um demônio, o diabo, a personificação do mal? Ou ele era de fato um ser extraterrestre benevolente?
Satanás se tornou genérico para a personificação do mal. Quando pensamos em Satanás, nós pensamos de duas maneiras diferentes, eu acho. A primeira é esse personagem quase cômico que governa a Terra em chamas. O cara vermelho com chifres e tridente. Mas depois, no lado mais sombrio, acho que Satanás se tornou essa personificação muito assustadora mesmo, que faz com que o homem faça coisas terríveis, que no fim é a origem da tortura, da morte e da destruição. Mas essas percepções de Satanás são corretas? Ele é de fato o mestre de todas as coisas más do universo? E por que ele está determinado a corromper toda a humanidade? Talvez as respostas possam ser encontradas nos mitos e lendas que descrevem as origens antigas de Satanás. No começo, Satanás era um dos anjos que foi criado por Deus antes da criação do universo físico. E basicamente havia uma esfera de anjos ao redor de Deus, contemplando ao Senhor. E Satanás naquela época era Lúcifer, ou a estrela d'alva, que era o mais iluminado dos anjos. Satanás é um dos arcanjos. Ele é um dos anjos mais elevados, da mais alta hierarquia, um dos mais belos, o mais amado. Ele é amado por Deus, é um portador da luz. Quando Deus criou o homem à sua imagem, ele ordenou que todos os anjos adorassem a sua imagem no homem, e Satanás se recusou. Ele disse: olha, são pessoas de lama, nós fomos feitos de fogo, eu não vou fazer isso. Então ele foi expulso. Ele ficou arrogante, ele começou a desafiar Deus. E por causa dessa arrogância, perdeu a posição celestial dele. Foi expulso do céu e caiu. Quando Lúcifer foi expulso do céu, foi abruptamente e por completo. E ele foi expulso para a Terra para ficar aqui até o fim dos tempos. Apesar das poucas referências que são feitas a Satanás no Velho Testamento, ele é descrito como um opositor ou um acusador. E geralmente é reconhecido por ter sido a inspiração da serpente no Jardim do Éden. Uma das grandes histórias bíblicas é sobre Adão e Eva no jardim. Sabe, nós temos a imagem da cena de um belo jardim, com Adão e Eva em sua inocência, somente apreciando a Deus e um ao outro, nessa bela criação. E de repente entra Satanás na forma de uma serpente. E ele encontra Eva próxima a uma coisa, a uma lei que Deus deu à humanidade. De acordo com o livro do Gênesis, Deus colocou duas árvores no jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento. E proibiu Adão e Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento. Satanás convenceu Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva convenceu Adão a fazer isso, e de repente vimos que a personalidade deles mudou totalmente. Antes de comer o fruto proibido, Adão e Eva não tinham pecado. Isso significa que a única lei que Deus deu a eles tinham obedecido. Então Satanás decidiu que se ele conseguisse fazê-los desobedecer aquela única lei, o pecado entraria na humanidade. E quando Adão comeu, toda a humanidade, a partir daquele momento, passou a ser egoísta, orgulhosa e, geneticamente, passou a ter a capacidade e, na verdade, o desejo de se rebelar contra a autoridade. Satanás está querendo transmitir à humanidade toda essa incrível sabedoria que talvez chegue a elevar a humanidade ao nível dos deuses. Mas no Antigo Testamento o Senhor está dizendo: não será tão já. Talvez a humanidade não seja merecedora desse conhecimento. Isso passa a ser então a batalha entre Deus e o diabo. A tentação de Adão e Eva foi na verdade um caso de sabotagem da serpente? Foi um esforço com a intenção de seduzir a humanidade a pecar contra o Criador? Ou pode ter sido o verdadeiro propósito de Satanás, o de encorajar a humanidade a dividir os frutos da sabedoria de Deus? É a conclusão do que a civilização, do jeito que a conhecemos, não é algo divino, mas literalmente satânico. Foi Satanás que nos deu as ferramentas da civilização.
E se for isso, pode-se encontrar mais uma evidência examinando outros mitos e lendas antigas? Na antiga Suméria, você tem essas histórias muito curiosas dos Anunnaki. Os Anunnaki eram metade homem e metade Deus, que desceram das estrelas. Estavam dando instruções aos sumérios sobre as diversas artes da civilização. Eles eram muito esquisitos de olhar. Tinham cabeças alongadas. Eram quase como pessoas do tipo insetos. Ou o que eles chamam de feições reptilianas, por assim dizer. Ou fisionomia de serpente. Foi como os vigias foram mencionados na Bíblia. Nas culturas globais, nós encontramos referências constantes para esses seres celestiais gigantes que vieram à Terra, iniciaram ou instruíram a humanidade. O próprio Satanás é considerado um serafim, o que significa serpentes voadoras ou serpentes de fogo. Mas ainda, a palavra serafim tem o significado de serpente, e refaíta quer dizer gigante. Quem ou o que é Satanás? Ele é um demônio, o diabo, a personificação do mal? Ou ele era de fato um ser extraterrestre benevolente, que roubou a tecnologia dos seres alienígenas em um esforço para tirar o homem primitivo das trevas e da ignorância? Se sim, então por que Satanás se tornou uma força para o mal? Será que ele pretende punir a humanidade por se aliar com o nosso Criador contra ele? Talvez ele esteja nos testando, usando a tecnologia alienígena para modificar o comportamento humano de uma maneira que ainda precisamos entender. Ele passa a ideia de um adversário, a ideia, sabe, de mentiroso ou um testador, misturado ao conceito de Lúcifer, do anjo caído, combinado a esse líder dos vigias que também lidera uma rebelião. Acho que, em última análise, o que deduzimos é que Lúcifer é uma fusão. Ele é um personagem composto de diferentes ideias e de diversos papéis. É importante que nos lembremos que Satanás faz parte da categoria dos anjos chamados serafins. Os serafins foram mandados à Terra como benfeitores da humanidade, produzindo o conhecimento. As igrejas criaram esse monstro maligno de Satanás, talvez até mesmo do nada, quando na realidade a missão inteira de Satanás estava trazendo conhecimento e sabedoria à humanidade. E na verdade estavam se preocupando com a humanidade e não loucos para acabar com os humanos. Nesse sentido, Satanás não é um cara tão ruim. Não dá para ter a luz sem a escuridão. Não se pode ter o certo sem o errado. Temos que aprender isso por nós mesmos. E por fim, através das escolhas entre o certo e o errado, nós crescemos e nos tornamos o que somos. E com isso, podemos chegar a ser como os nossos criadores, para que nós nos tornemos deuses. O personagem que conhecemos como Satanás realmente era um ser extraterrestre? Aquele que se indispôs com sua própria espécie para viver entre os nossos distantes ancestrais? De inúmeros jeitos, Satanás pode muito bem ser uma pessoa, um deus, um anjo, um ET, que foi caluniado de certo modo. Lúcifer é que nem Prometeu, ele é o portador da luz. Ele é o deus do trabalho árduo, é o único que nos traz o fogo, é o único que nos dá a oportunidade para que façamos as coisas por conta própria. Se o personagem bíblico de Satanás realmente for baseado em um ser extraterrestre, aquele que roubou a tecnologia de seus mestres para poder beneficiar o homem primitivo, então por que será que agora ele é injuriado como uma criatura do mal consumado? A maioria dos cristãos acreditam que os demônios são encarnações do mal dos outros anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião contra o Deus Onipotente. Eles têm nomes como Belzebu, Asmodeus, Maluk e Mammon, e se dedicam a corromper as almas da humanidade. Biblicamente falando, o demoníaco vem dos anjos caídos.
Aqueles que caíram com Lúcifer durante as grandes guerras no céu. E o objetivo deles é enganar a humanidade para que sigam um mau caminho, para se apartarem de Deus. E se dividem em muitas classes. Eles têm as ocupações mais básicas lá de baixo e seguem por toda a extensão até o estrategista que está governando nos bastidores os assuntos da humanidade. Essencialmente, dá para imaginar uma estrutura militar, com os generais, oficiais, agentes particulares, a 9 níveis, que são anjos caídos de várias posições, os de baixo servindo os de cima e, por fim, obedecendo Satanás. Por definição, anjos são de outro mundo. Anjos são extraterrestres, não são deste planeta. Assim, por definição, ETs e anjos são a mesma coisa. Nossa concepção moderna de ET mudou, mas há milhares e milhares de anos, quando os anjos viviam entre nós, nossos ancestrais não os chamavam de ETs, eles os chamavam de anjos e sabiam que não eram deste mundo, não eram deste planeta. Anjos. De acordo com uma pesquisa realizada em 2010, quase 70% dos americanos acreditam em anjos. Mas o que são eles? Enviados alados de Deus, como descritos na Bíblia? Existem sorridentes querubins nos observando em nuvens ao sabor do vento? Ou seria algo muito, muito maior? O conceito do que é um anjo, obviamente, é bem conhecido, ainda mais na cultura americana. E também existe nas culturas latina, grega e babilônica. Quando pensamos em anjos, imediatamente lembramos da Bíblia. Mas em textos da internet e em livros, descobrimos que as pessoas recebem visitas de anjos todos os dias. No livro do Gênesis, os anjos são descritos como seres divinos enviados à Terra como mensageiros de Deus. Havia o desejo de que Deus interagisse com os seres humanos, mas não parecia digno que Deus agisse diretamente, então ele enviou seus mensageiros. Mas será que os chamados mensageiros de Deus desempenhavam outra função? Uma não tão benevolente ou benigna? Segundo o livro de Enoque, o texto bíblico perdido e redescoberto entre os pergaminhos do Mar Morto no final dos anos 40, os primeiros anjos a chegarem à Terra foram os anjos caídos. Foi no Monte Hermon que os anjos caíram do céu, que os anjos caídos vieram habitar a Terra. Eles queriam tomar o poder e, por causa disso, foram expulsos do céu, jogados na Terra. Agora, para mim, parece mais um caso de rebelião em que os extraterrestres vieram para a Terra, houve um desentendimento e eles se dividiram em 2 facções diferentes. O grupo que decidiu se separar é aquele a quem hoje nos referimos como anjos caídos. Enoque acreditava em anjos caídos e em visitas divinas, mas tudo que ele diz em suas escrituras parece lembrar, para mim, visitas extraterrestres. A nave que ele viu, a montanha em que ela pousou e o jeito que eles o conduziram e contaram coisas. Tanto o livro de Enoque quanto a Bíblia hebraica dizem que os anjos caídos agiram contra a vontade de Deus e se miscigenaram com os humanos. No Gênesis 6, fala dos filhos dos deuses, deuses no plural, copulando com as filhas dos homens. E há uma certa conotação maligna nisso. Como os anjos podem fazer sexo? Enoque descreve o ato. Alguns extraterrestres ficaram na Terra, tiveram relações sexuais com
Nossas mulheres, e isso está escrito no livro de Enoque, não é invenção minha. Enoque nunca os chamou de deuses, mas de guardiões do céu ou vigilantes. De acordo com textos antigos, além de copular com as mulheres da terra, os anjos caídos geraram uma grande prole, os Néfilins, uma raça de gigantes similares aos retratados na história de Davi e Golias. Mas estudiosos da antiguidade sugerem que o uso do termo gigantes é equivocado e teorizam que a palavra não se refere à estatura física dos Néfilins, mas aos seus poderes sobrenaturais. Eles eram gigantes? Ou essa é a palavra errada e a palavra certa deveria ser extraterrestres?